noite, gente. Obrigada pela presença de vocês. Vamos aqui. Vamos aproveitar bastante, né, da explanação que o Leonardo fez. Com certeza a gente já gravou aí as informações, né, que ele trouxe de alguma forma e a gente vai tentar se aproveitar dessas informações para articular com essa nossa conversação, tá? Você falou sobre essa questão dos vídeos do WhatsApp, desses produtos que aparecem. Na semana passada, o filho de um paciente que foi recém-diagnosticado, né, com Alzheimer me mandou uma mensagem com um vídeo de 20 minutos de uma indústria farmacêutica, né, dos Estados Unidos, prometendo 1000 coisas, né, sobre um suplemento que melhoraria a memória. E ele já estava assim, animadíssimo para comprar para o pai dele, né, que acabou de ter o diagnóstico de Alzheimer. Então, de fato, é uma questão bem séria. Como o Leonardo falou também, tem, né, essa questão das demências que são mais progressivas, neurodegenerativas e outras não. Como o nosso foco é falar um pouco do que envolve, né, a relação do cuidador familiar, ou seja, outro cuidador com o paciente, a gente vai se aproveitar mais dos comportamentos, das alterações, né, das características das demências que são neurodegenerativas, me parece. Certo? Acho que se a gente pensar por esse viés, isso aqui vai fazer mais sentido do que para as outras que a gente consegue, de alguma forma, reverter. Tá bom? Então, e outra coisa, vamos tentar fazer de uma forma mais prática possível, tá? Tratar de uma abordagem mais prática e objetiva. Então, aqui, meu nome é Raíssa, sou psicóloga clínica, trabalho no núcleo da terceira idade da Olist, certo? Na internação, no ambulatório, enfim. E aí a gente vai trabalhar aqui por 3 eixos. Sobre a relação do cuidador com o paciente, o que envolve essa relação, né? Ou o que pode envolver, porque isso é muito amplo, complexo e singular. A saúde mental do cuidador, que acho que é um grande desafio para quem trabalha e para quem cuida também, né? E estratégias com os pacientes, que de alguma forma contribui e influencia na qualidade da relação que a gente vai tanto discutir aqui. Então, o que Leonardo trouxe, né, de que das características da demência, do paciente que está demenciado, nos faz pensar que há alguns encontros, né, com essas alterações e com a necessidade de um cuidado. Então, o primeiro encontro, muitas vezes, é o da família com as alterações de comportamento, né, que trazem um certo estranhamento e um certo medo disso vir a ser não mais uma broquice lá, como se diz no interior, né? Mas que isso venha se configurar como um diagnóstico. Então, às vezes, a família retarda a ida ao médico, como passa aí 3 anos, né? Com Alzheimer que já estava ali, mas só vai quando a alteração de comportamento está influenciando totalmente na vida do paciente. Retarda a ida ao médico, tem dificuldade de aceitar o que os terceiros estão falando e observando sobre aquele comportamento, né? E isso vai aí retardando a possibilidade de um diagnóstico e de um confronto com esse diagnóstico que não é fácil, né? Então, muitas vezes, a família, com essa receber o diagnóstico de uma doença que não tem cura, né? E que a progressão dos sintomas traz uma resistência, um estranhamento e um medo muito grande, né? Da sensação de impotência, de injustiça. Por que tem que ser com meu pai? Né? Por que tem que ser com minha mãe? E muitas vezes as famílias ficam perdidas, né? Esse encontro com o diagnóstico, a família fica ali sem saber o que fazer. E agora? Né? O que a gente vai fazer? E uma das perguntas é o que a gente vai falar sobre do encontro do próprio paciente com essa condição. Porque se a gente pensar, tem pacientes que lá no iniciozinho do processo demencial, eles conseguem perceber um esquecimento. Eles conseguem perceber que eles estão esquecendo muito, que eles estão deixando o fogão aceso e a família chega lá brigando. Poxa, por que deixou aí o fogão aceso? Né? Eles começam a perceber isso e podem, inclusive, fazer sintomas de tristeza, de isolamento, né, de insegurança. E a família começa a se questionar se há a necessidade ou se é adequado que se diga ao paciente o que ele tem, né? E como é que apresenta aí para esse paciente esse diagnóstico.
E é aí que entra o encontro do profissional com esse paciente e com a família. Eu costumo dizer que o paciente idoso, e principalmente com demência, o encontro não é só com o paciente. A gente tem um encontro com a família e com essas relações. Né? Porque a gente tem a escuta clínica, muitas vezes é a família que vai trazer dados importantes para a gente. Inclusive, quando a gente se pergunta se o paciente deve ser, né, aí apresentado ao diagnóstico dele, durante a vida, esse paciente já pode nos dar dicas de como ele reagiria numa situação como essa. E isso é a família quem vai nos dizer também. E então a gente precisa escutar e acolher ambos os lados. Né? E entender, no caso a caso, porque é muito singular, cada família se apresenta de uma forma, como isso vai funcionar e o que a gente pode orientar para essa família especificamente. Contar ao paciente, por exemplo, do diagnóstico dele, é importante que a gente tenha minimamente a crítica do paciente ainda esteja preservada, né? Para que isso favoreça a compreensão e o registro, ainda que com, né, um curto tempo aí, da informação. Porque senão também a gente não adianta trazer algo inconsistente e fazer com que o paciente fique mais angustiado e apresente mais sintomas. Então, o médico, o psicólogo, o terapeuta, seja lá quem for o profissional, é importante que faça um acolhimento, uma escuta, uma leitura sobre essa relação, né? E avalie as vantagens e as desvantagens das intervenções que vão se oferecer para aquele paciente, para essa família, certo? Então, o diagnóstico da demência, seja ela qual for, e principalmente as que, né, têm a progressão dos sintomas, elas vão convocar ao paciente, à família, enfim, uma reorganização na estrutura e na dinâmica familiar. E isso não é pouca coisa. Né? E aí a gente vai se questionar muitas, assim, como é que se dá essas relações, por que alguns familiares são mais eleitos a cuidarem da pessoa que está demenciando e outros não, né? Como são as qualidades dessas relações, enfim. Então, não esquecer que é sempre um encontro singular. Né? Eu não posso simplesmente ali prescrever, orientar as famílias de forma igual. Né? Porque cada um vai trazer o seu sistema muito específico e é preciso que a gente esteja atento a isso se a gente se disponibiliza a trabalhar com esse tipo de público. E aí, então, o que é que envolve a relação? Né? Primeiro, e tem uma coisa que vale ressaltar aqui, eu vou trazer muito da prática, certo? É como se, já que a gente tem 30 minutos, que seja muito mais de elementos que aparecem na nossa prática e que a gente possa, de alguma forma, se beneficiar para construir alguma coisa. Algo do cuidar e da construção social. Né? A gente tem, hoje, o ato de cuidar muito permeado por imperativos de um saber fazer e de um dever fazer. Né? Se deve cuidar e se deve saber cuidar, sem dar muito espaço para as fragilidades, a recusa de alguém que não quer cuidar, né? E a insatisfação com aquilo que está fazendo. E, mais do que isso, desconsidera os elementos subjetivos e emocionais que envolvem a relação de cuidado. Porque não é qualquer coisa. Né? Isso tem toda uma questão subjetiva que envolve aquela relação e que, nesses imperativos sociais de que tem que cuidar de qualquer jeito e a qualquer custo, acaba se apagando. A eleição do cuidador familiar, a gente já observa que assim, tem pessoas, né, que são eleitas a cuidar daquele familiar que está demenciando e entra assim, um consenso com a família para assumir aquele papel, e tem outras que não tanto. Né? O que a gente observa hoje é que tem alguns pré-requisitos, digamos assim. Então, você tem a questão do grau de parentesco, geralmente são cônjuges ou filhos, os principais. Né? Tem uma predominância da questão do gênero de mulheres que cuidam. A proximidade física, ou seja, aquele filho que já morava com o pai ou aquele que mora mais próximo. E a questão da proximidade afetiva. Né, que não necessariamente, às vezes, é um familiar em si, mas é alguém com quem o idoso tem uma proximidade afetiva, né, e que funciona melhor com aquela pessoa. Então, a gente ouve muito, por exemplo, as pessoas dizem assim, eu não tive nem escolha. Por quê? Me aposentei, não trabalho mais e já sou separada, não tenho marido nem filho para estar criando. Então, eu tive que ficar com minha mãe, que está com Alzheimer.
né? Então, a pessoa não teve uma escolha em si. Outros não, outros já dizem, não, eu fiquei com ela porque sempre foi para mim um dom cuidar do outro. Eu cuido da família inteira, né? Todo mundo que precisa de mim, eu estou ali. Então, isso já tem uma outra função, né? A outra, às vezes, a gente escuta assim, a questão se sustenta na religião, né? É importante servir ao outro para ter um lugar lá no céu. Que ótimo. E a pessoa acha que ela tem que servir e ela faz essa função com esse, né, de cuidar desse outro. O que a gente vê é que quanto mais o cuidar está pela via da obrigação, né, menos qualidade se tem na relação e na efetividade desse cuidado. Porque você pode ter mais impaciência, mais irritabilidade, né, menos tolerância para estar nesse cuidado, porque não é fácil cuidar de uma pessoa que está ali com tantas necessidades como as pessoas que estão, né, com quadros graves, por exemplo, de demência. E aí tem uma questão que aparece muito da inversão de papéis, né? Eu virei mãe de meu pai. Isso implica uma dificuldade, muitas vezes, não só para quem está cuidando, mas para o próprio paciente, né? Porque a filha começa a mandar no pai, né? Começa a impor regras, a obrigar a tomar o medicamento, a tomar decisões que ele antes que tomava, né? Interfere na autonomia dele, dar banho. Às vezes é um incômodo terrível uma filha dar banho em um pai. Né? Tocar o corpo do pai e para o pai também perceber que o filho está dando banho nele, que ele está precisando que o outro dê banho nele. Né? O que concretiza mais a perda de autonomia, por exemplo? Então, às vezes, isso é muito sofrido demais, né? E, de fato, envolve questões aí muito subjetivas você inverter esses papéis. Além de tudo, a própria relação, né, do cuidador com esse paciente também vai implicar na relação de outras formas, com outras relações. Então, a gente escuta, por exemplo, a mulher lá está cuidando, né, do paciente com demência, mas aí se distancia mais de casa, porque trabalha o dia inteiro e à noite vai ver a mãe que está em casa lá com o cuidador formal, né? Então já chega mais tarde, aí o marido reclama que ela está mais ausente, os filhos ficam com ciúme porque ela está cuidando muito da avó, esquecendo deles, né? As relações com o trabalho ficam mais impactadas, porque às vezes a pessoa chega cansada, né? A pessoa tem que se ausentar porque precisa dar o suporte, porque o idoso não está lá funcionando com o cuidador e ela precisa ir lá dar uma assistência, né? Ela deixa muitas vezes de ir aos eventos sociais, né? Já não sai mais com os amigos para tomar um vinho na quinta-feira à noite, ao invés de estar aqui assistindo uma aula, né? Então, assim, isso vai impactar nas outras relações também, que envolvem aí essa pessoa que assume o cuidado. Então, a qualidade das relações antes do surgimento do diagnóstico, né, antes do surgimento das alterações de comportamento, vão influenciar diretamente na qualidade da relação no processo de adoecimento. Então, se você tinha uma boa relação com o seu familiar antes, com certeza a sua disposição, a sua tolerância, a sua cautela, o seu nível de solidariedade para cuidar ali vai ser muito maior do que a de quem não tinha uma boa relação. Né? Então, é muito difícil, por exemplo, a gente conseguir separar o que é da doença e o que é do paciente quando eu previamente já não tinha uma boa relação com ele. Tomar uma vassourada, né? Às vezes você está lá, o idoso agitado, pega a bengala, às vezes, e dá uma na gente. Fica muito mais difícil para a gente tolerar se a gente não tem um afeto, uma ternura, um carinho por ele. E isso já devia estar lá previamente, né? Para que essa qualidade pudesse se manter diante de tantas dificuldades que é estar com um paciente com um quadro grave. Então, o sofrimento e o sentimento de culpa muitas vezes aparece, né? Porque o cuidador está ali cansado, mas ao mesmo tempo ele se culpa por estar cansado por cuidar. E isso vira uma ambivalência enorme, porque ele ama o pai dele que está com uma demência, que já está, né, precisando tanto desse cuidado, dessa entrega, dessa atenção o tempo inteiro, mas ao mesmo tempo ele já não aguenta mais também. E de alguma forma ele quer se livrar, ele quer que isso acabe de alguma forma. Não é se livrar e se distanciar
do familiar, mas se distanciar dessa situação. E isso traz uma ambivalência muito grande dos sentimentos. E de culpa, né? Porque a gente ouve muito das famílias se culparem porque estão sentindo isso. Estão sentindo vontade de, nessa noite, não dormir em casa e descansar em outro lugar. Alguns familiares também, principalmente quando o cuidado é muito centralizado em uma pessoa só, né, não é diluído em outras partes da família, ou com profissionais que cuidam também, é a simbiose com o processo de adoecimento. Né? Acaba que o cuidador ele se apropria do adoecimento do outro como se fosse dele. Né? E ele vai adoecendo. Vai adoecendo. É como se ele fosse um só. O adoecimento do outro é o próprio adoecimento dele, e eles se fecham naquela relação que fica, inevitavelmente, de fato, muito mais adoecida do que deveria ser. Né? E aí desgasta as duas partes. Então é importante, muitas vezes, que a gente trabalhe com o convencimento do cuidador de que ele precisa do autocuidado. Né? De que ele esteja aí se questionando sobre o que implica a posição dele de cuidar, de que forma ele está fazendo isso. Né? Porque, às vezes, a pessoa está em um excesso de cuidado que as boas intenções são todas, mas isso também adoece o cuidador. Né? Então, é importante que às vezes, a gente tem que convencer mesmo. Chegar em dados de realidade, linkar tudo que ele está sentindo ali, que tudo que está apresentando, e questionar. Né? O que você pensa sobre isso que está acontecendo? De que qualidade de relação é essa? Né? De que forma a gente vai conseguir um resultado efetivo desse cuidado se continuar dessa forma? Né? Então, a gente questiona para ele se fazer questionar e criar um intervalo entre ele e o adoecimento da pessoa. Né? Entre ele e a relação e o que é ele entre a relação com a doença também do seu familiar. Uma pergunta que a gente acaba fazendo muito é essa, né? Só tem você para cuidar? Porque, às vezes, os familiares chegam se queixando muito, e com certeza vão se queixar, de cansaço, de que estão descuidados, que não aguenta mais, que não tem como sair para fazer o mercado, que a feira de casa já não é mais a mesma. Né? E aí a gente vai escutando, mas por que não dá para ir na feira? Por que não dá para ir no salão fazer a unha, atualizar a progressiva do cabelo, 2 horinhas ali no salão? E aí, quando a gente vai escutando, fazendo pergunta, que às vezes eles até se chateiam um pouco, a gente vê que o vizinho já se prontificou a ficar um pouco com o paciente. Né? Que tem um amigo que diz, não, eu fico aí, vá lá, faça alguma coisa. Né? Mas ele, às vezes, resiste. Né? Então, é interessante que a gente possa estar nessa escuta e possa ajudar mesmo a esse cuidador a reconhecer, né? E conseguir sustentar a posição de delegar essa função e de desconstruir essa onipotência que vem para camuflar uma insegurança e um medo, muitas vezes. Né? Que é essa cobrança desse cuidado, de como tem que ser, de que tem que fazer a qualquer custo, acaba fazendo com que ele assuma aí essa onipotência de que ele é quem sabe cuidar e é ele quem sabe tudo sobre o paciente. Né? E entra num excesso adoecedor. Então, o cuidador perfeito, né, assim, a gente vê uma autocobrança nesses familiares de assim, tem que fazer tudo a qualquer custo e não pode errar. Então, às vezes, o familiar ele não aceita ajuda é para não mostrar furos. É para não mostrar fragilidade, mostrar que ele falha. Né? Mas ele vai falhar. Porque não tem receita de bolo. A gente está falando de um monte de coisa aqui que não é receita de bolo, inclusive. Né? Que isso aqui pode estar encaixado em alguma família e pode não estar em nada. Não tem receita de bolo e não tem garantias da efetividade da intervenção. Não tem. E mesmo que tenha, isso pode mudar daqui a 6 meses. Está ali fazendo com o idoso a mesma coisa, dando certo. Daqui a pouco já não dá mais. Né? Então, desconstruir essa autocobrança que traz mais desgaste, porque aumenta a probabilidade de frustração com aquilo que está sendo feito. E aí tem a questão de compreender o limite. Né? Às vezes, é muito difícil assumir que precisa delegar, que precisa compartilhar esse cuidado, né? Sair um pouco de cena para que respire e possa voltar de uma melhor forma. E que ele não vai ser nem pior nem menos pior se fizer isso.
se compartilhar, né? Porque cuidar de um paciente com demência não é fácil. E o limite vai estar aí sempre, em algum momento, né? Então, é importante que a gente esteja atento ao processo de adoecimento do cuidador, né? Não só do processo agora atual, né, do adoecimento do familiar, mas às vezes também do histórico. Pessoas que, de alguma forma, já tinham uma certa fragilidade, né, já tinham uma instabilidade emocional, é mais propício que adoeça no processo de cuidado, né? Então, é importante que a gente também esteja atento a isso, porque ao eleger esse cuidador, a gente precisa também estar atento a como é o percurso dessa pessoa antes. Porque se eu coloco uma pessoa que já tem uma instabilidade emocional para lidar com tantas dificuldades que podem aparecer, tenho que dar mais suporte, mais orientação, chegar mais junto dali e ter mais estratégias, né, junto a ela. Alertá-la sempre quanto aos sinais, né? E uma coisa que acho que é imprescindível assim, é o como alertar, né? O como questionar, porque isso depende também de muito vínculo. Porque o cuidar da forma como ele se dá, seja da melhor forma possível ou de uma forma que não está tão adequada assim, para ambas as partes, ele tem uma função, né? Às vezes a pessoa assumir esse lugar de onipotência porque esse lugar de onipotência tem uma função para ela. Nem que seja, inclusive, a gente fica perguntando, né? Por que o familiar precisa estar sempre ele e o paciente coladinhos assim, né? Porque muitas vezes lidar com a possibilidade de seu pai esquecer seu próprio nome é assustador. Então é melhor eu ficar ali com ele juntinho o tempo inteiro cuidando dele, porque isso me dá às vezes a ilusão de que eu vou estar muito mais presente e ele vai ficar lembrando de mim ali. É como se eu garantisse algo dessa relação, algo desse lugar enquanto filho, né? É melhor eu estar aqui do que se eu deixo aqui e ele esquece de mim muito mais rápido. Às vezes é assustador pensar que o pai vai esquecer o nome, né? Que não lembra mais quem é você, que olha para você e quem é. Qualquer pessoa que passa na rua é igual a você. Isso às vezes é muito assustador e faz com que a pessoa entre nesse lugar mesmo de onipotência, de simbiose, de um cuidado sem querer compartilhar, porque isso tem uma função e a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai abalar isso, né? Quando a gente vai questionar, quando a gente vai intervir nessa relação, porque isso tem um sentido, né? E isso pode abalar essa onipotência, pode vir também com muita resistência e muita recusa por parte desse cuidador. Então é importante que a gente faça isso com muito cuidado. Tem uma paciente minha de consultório que ela cuidou de 3 familiares da família. Familiares da família hoje. 3 familiares. 2 por questão de demência e outra por uma questão clínica. E foi assim, uma atrás da outra. Então ela cuidou da primeira, da segunda, a terceira morreu, né? E aí, numa das sessões, ela falando dessa relação com essas pessoas, ela disse assim, eu deprimi muito quando fulana faleceu. Eu disse, por quê, né? E ela trouxe assim, mas não era só por causa da morte em si, era porque não tinha mais ninguém para cuidar. Depois eu me perguntei, o que é que eu vou fazer agora se durante não sei quantos anos ela só fazia isso? Ela só fazia isso. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente também está intervindo, né? Com o que a gente quer desconstruir, porque isso tem função para o sujeito. Interessante que a gente, né? É muito importante para o cuidador que ele tenha reconhecimento sobre aquilo que ele está fazendo, né? E principalmente da rede de apoio informal, de amigos, de familiares, de vizinhos, de colegas, enfim, né? Que ele possa ter aquele ato valorizado e reconhecido, né? Claro que a gente não vai ficar reforçando algo que a gente está vendo que está adoecedor, mas ele precisa ser reconhecido principalmente pela questão da rede de apoio informal. E também pela rede de apoio formal, né, que aí são os profissionais, os grupos de orientação familiar terapêuticos, né, que tem ali aquele processo de você poder compartilhar, ouvir, criar estratégias. Os meios informativos, como esses aqui que a gente está fazendo, né, e ele está muito sabendo dos recursos que ele pode se utilizar, né, e que podem facilitar a relação dele com aquele que ele cuida. Então, o espaço de fala, né, acompanhamento psicológico, a gente sempre indica.
aos familiares, né, os cuidadores, cuidados com a saúde física, porque às vezes até a coluna fica ruim, porque tem que abaixar para dar banho, tem que, né, carregar peso, tempo para realizar atividades próprias e de lazer, momentos voltados para a estética e autoestima, e as relações interpessoais e afetivas, para além das relações com a pessoa que está demenciada, certo? É como se fosse assim, tem lá a mãe, né, tem a família, mas é importante também que essa pessoa mantenha as relações de amizade, né, com o pessoal da faculdade, do trabalho, outras para além do familiar que ele cuida. Deixa eu adiantar que meu tempo está... Então, isso aqui é do que eu falei, né, da importância da cautela que a gente tem que ter quando a gente tenta abalar algo da onipotência. E eu trouxe algumas estratégias que vou passar rápido com os pacientes, porque eu acho que é importante a gente pensar, por mais que não tenha receita de bolo, e por mais que seja algo que funciona com um e não funciona com o outro, as estratégias com o paciente podem favorecer a relação dele com o cuidador também, né? Porque quando a gente facilita as alterações de comportamento, quando a gente facilita ali o funcionamento do paciente, a gente também facilita a relação dele com aquele que está cuidando dele. Né? Então, é importante que a gente pense em algumas coisas. Então, por exemplo, investir em rotinas, né? Então, tentar manter ou construir o máximo possível hábitos e rotinas, né? Principalmente para pacientes que têm a questão da memória, da desorientação, né? Manter objetos, dia de faxina, não mudar a casa inteira, manter retratos para que ele possa, né, sempre estar ali vendo quem ele conhece, recursos que favoreçam, por exemplo, a orientação no tempo e espaço, colocar, né, isso que a gente já está com a memória mais comprometida, quadros dizendo qual é o dia de hoje, qual é o ano, né, qual é o mês que a gente está, sinalizar, por exemplo, chaveiro que seja grande, colorido, né? Porque se ele perde a chave e ele esquece onde foi que ele colocou a chave, que ele possa achar com mais facilidade, né? Então, assim, tudo que a gente puder fazer para que ele se localize naquilo que ele está fazendo e onde ele está e se fique orientado, isso vai diminuir a ansiedade, a agitação, inquietação e, consequentemente, vai tornar ali, né, o ambiente mais saudável. Então, identificar ambientes, evitar constrangimentos relacionados à memória. Né? A gente não está aqui para constranger o paciente sobre aquela dificuldade que ele está apresentando e nem muito menos para deixar ele mais confuso. É o contrário que a gente quer. Então, não adianta a gente ficar falando, diga aí como é o nome de fulana, aquela menina, filha de não sei quem, como é o nome dela, para ver se você lembra. Aí pergunta, né? Ou então a pessoa chega para visitar, diga aí o nome dela, você lembra o nome dela, tenho certeza. E o paciente não lembra, gente. Né? Não tem por que estar fazendo isso. A gente não está aqui para confundir mais ele. Né? A gente não está aqui para dizer, quando ele esquece alguma coisa, que a gente sabe que ele vai esquecer. Pô, já esqueceu de novo? Claro que já esqueceu de novo. Vai ficar dizendo isso para ele para quê? Né? Para constranger mais? Não sei se isso é interessante. A questão da escuta, né? Assim, sempre falar o que vai fazer, como vai fazer e quanto vai fazer com o paciente. Inclusive com pacientes que estão em processos iniciais. Certo? Que estão ainda mais orientados, que estão com a memória ainda preservada, enfim. Mas é importante que ele saiba o que vai acontecer. E não só, por exemplo, quando você vai manejar o corpo do paciente, que ele tem que tomar banho naquela hora, enfim, não. Mas dizer assim, o dia que ele tem médico, ele saber que ele tem médico, que ele vai sair com tal pessoa, se ele vai de carro, se ele vai de ônibus, né? Qual é o médico que ele vai. É importante que a gente possa dar essa condição a ele de se orientar naquilo que ele está fazendo. Né, e dar autonomia a ele também para participar disso que ele vai fazer. Identificar os pontos gatilhos assim, de ambientais, né, por exemplo, uma prótese mal colocada, as questões mesmo de fome, sede, né, se o paciente está com frio, se está com calor, exatamente, se tem alguma dor, né, se há algum desconforto, que isso possa estar sendo expressado em agitação e ansiedade, mas é por causa de algum incômodo mesmo, mudança de rotina, né? Aspectos mesmo psicológicos, por exemplo, saudade, desejo, medo, delírio, né? Alucinação. Isso tudo é importante que a gente esteja atento. Escutar o paciente e não confrontar, né? Não confrontar aquilo que ele fala, né? Não ficar punindo sobre aquilo que ele está falando, né? Não confrontar, inclusive, delírio e alucinação.
é muito melhor dar parâmetros de realidade para o paciente ou tentar inserir um outro assunto ou distrair ele com uma atividade que você possa propor ali, do que ficar confrontando, causando mais agitação e mais irritabilidade. E às vezes até entrar mesmo na ideia do paciente. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que a avó dela teve Alzheimer, e aí ela disse que um dia chegou em casa, a avó estava gritando aos prantos, brigando com alguém. E ela ficou morrendo de medo de ser com a cuidadora e achou que a cuidadora tinha feito mal à avó dela. E quando ela chegou no quarto, a avó estava brigando com a televisão, dizendo que não queria mais aquelas pessoas, que eles não iam embora, que não deixavam ela em paz. Gritava horrores com o pessoal da televisão e que disse que a menina, quando chegou, né, a neta, tinha que falar com eles dessa forma, gritando, porque só assim eles iam embora. Aí o que ela fez? Começou a gritar: vão embora daqui agora, você não já viu ela dizer que não quer vocês aqui e tal? E desligou, porque ela tinha esquecido do controle. Quando desligou, ela disse: tá vendo? Só funciona com vocês. Comigo eles não me ouvem. Né? É muito melhor fazer isso do que ficar dizendo: não, mas você não lembrou do controle? Aqui, desliga assim. Né? Às vezes tem que entrar na ideia. Como tem uma paciente também que a gente fica pedindo para ir embora, aí a gente diz assim: tá, já estou indo, você vai comigo? Ela: não, vou, me leve. Tá, mas eu vou de moto hoje. Ah, de moto eu não vou não. E pronto, e volta. Né? O cuidado compartilhado que eu já falei, deixa eu adiantar. Está atento aos sinais de desconforto, né? Não insistir numa ação que não está tendo efeito. Então, se o paciente está ali recusando o remédio naquela hora, não custa nada tentar, vai em outro momento, vai lá, volta, ou então delega isso para outra pessoa, que a cuidadora outra possa fazer, né? Oferecer o remédio, às vezes ele topa. E estratégias para momentos de agressividade, às vezes funciona música, às vezes funciona dar banho. Tem paciente que vai para o banho e se acalma. Tem paciente que sair do ambiente e caminhar também é efetivo. Né? Então, cada um aí vai tentar criar estratégia. A questão da insônia, como a Leonardo falou também das alterações, eu coloquei aqui, porque isso também é algo que deixa muito cansativo e desgastada a relação do paciente com o cuidador. Então, ter certeza de que o ambiente está repousante, né, que as roupas estão confortáveis, que ele não está dormindo com um vestido apertado ou uma roupa apertada, que o paciente está adequado, com a roupa adequada para a temperatura, para que ele não sinta nem calor e nem frio durante a noite. Certificar de que o paciente, né, está bem quanto às necessidades fisiológicas, que ele já foi ao banheiro antes de ir, ou então que ele tem acesso ao banheiro se ele acorda de noite para ir no banheiro e retornar, né, com calma também, com essa facilidade. Antigamente, não sei se vocês lembram, as pessoas botavam um pinico debaixo da cama, né, porque aí já acordava o pinico que estava ali e pronto. Pode ser uma estratégia. E evitar cochilos durante o dia. Linguagem clara, frases curtas, objetivas, direcionar sempre o olhar do paciente para a gente, quando a gente for falar, para que isso, né, ofereça mais uma organização e uma orientação naquilo que a gente está querendo passar. Promover ambiente de relaxamento. E identificar os momentos de organização e estabilização para que a gente reproduza isso mais vezes, se está funcionando. Dar autonomia, ainda que supervisionada, àquilo que o paciente consegue fazer. O objetivo é que a gente consiga aí prolongar o máximo de tempo possível a autonomia, independência e funcionamento do paciente. Às vezes, a gente cai na tentação de ser mais fácil e rápido fazer por ele. Isso não é estimular, certo? Considerar o paciente no seu lugar de sujeito. O paciente não precisa ser infantilizado. Abre a boquinha, vai dar o remedinho que está na horinha. Não. Né? Você vai tomar o seu remédio agora porque está na hora. Não subestimar ou ignorar falas e desejos do paciente porque acha que ele vai esquecer daqui a pouco. Né? Não. E também não adianta ficar falando do paciente na frente dele sem incluir ele na conversa. O paciente está ali. Né? Ele sente, ele entende, ele percebe e ele se frustra como qualquer outro. Agora, no modo dele, na condição que ele está hoje. Certo? Alguns recursos que podem ser interessantes, mas também não ficar enxertando os dias do paciente de um monte de atividade, porque ele pode ficar mais desorientado, mais ansioso, enfim, com tanta coisa. E compartilhar momentos, né? Entre o cuidador e o paciente. É interessante que eles vivam momentos de prazer também. Isso é muito importante. Com coisas que faziam antes, ou que o paciente gostava de fazer antes, enfim. E, às vezes, uma tomada de decisão importante. Né? É entre perceber o limite e tomar uma decisão. Quando as coisas já não estão mais funcionando, quando as coisas já não têm mais condições de funcionar, que elas de alguma forma se perderam, se desorganizaram no caminho e que está difícil realinhar, né, em prol da qualidade de vida do paciente e do seu cuidador. Às vezes a institucionalização
ainda que de curto prazo, de longa duração ou permanente, ela pode, inclusive, ajudar a manter a qualidade da relação dos pacientes com o seu cuidador, com o seu familiar. Né? Às vezes é uma tomada de decisão difícil, tem que ser feita de forma adequada, mas também é importante se pensar, porque não adianta estar com o paciente em casa, a relação não está boa, o cuidado já não está, né, de qualidade nem para ele, nem para o cuidador, e querer insistir para dizer que está cuidando ali de alguma forma. Então, não é um encontro simples, né, essa relação, e compreender que a experiência do cuidado e da relação familiar é adentrar em um universo complexo e, ao mesmo tempo, singular. Família e paciente precisam de acolhimento, orientação, informação, suporte emocional, social, certo? O tempo inteiro. Não é só no início, quando recebe o diagnóstico, mas principalmente durante o processo, porque as coisas vão mudando, as coisas precisam de readaptações e é importante que se tenha suporte. É isso. Muito obrigada.